O tempo seco predomina na maior parte do Brasil e as condições são propícias para mais incêndios. As informações com o Thiago Berrache. O Instituto Nacional de Meteorologia e as Defesas Civis estão em alerta para os próximos dias. O aumento das temperaturas deve provocar mais incêndios nas regiões norte, centro-oeste e em parte do sudeste. No Pantanal, o fogo já destruiu 70% das terras indígenas em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. No local, moram cerca de 1.700 pessoas. No interior de São Paulo, ao menos 40 cidades permanecem em alerta para novos focos de incêndio. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, teme que, com as condições climáticas, o quadro se agrave. Mas o que nós temos pela frente, segundo os meteorologistas, é que vamos ter uma semana com temperaturas ainda mais altas, com ventos ainda mais velozes e com uma umidade muito baixa. E isso é, digamos assim, um ambiente, um cenário muito propício a novas combustões, a novas ignições. Sobre as ações do governo, a ministra destaca que as medidas também miram os incêndios criminosos. O governo federal está fazendo uma guerra contra os incêndios e é uma guerra também contra o crime organizado que opera em algumas regiões, é uma guerra também contra uma visão negacionista que insiste em não reconhecer o problema da mudança do clima. Marina Silva estará na Comissão de Meio Ambiente do Senado na quarta-feira da semana que vem. A ministra foi convidada a falar sobre as ações do governo no combate aos incêndios. Já a Polícia Federal abriu mais de 31 inquéritos com o objetivo de apurar as origens do fogo no Pantanal e na Amazônia. Em São Paulo, a Secretaria da Agricultura atualizou para 8.049 o número de propriedades rurais atingidas nos últimos dias. De acordo com a pasta, os prejuízos já superam R$1 bilhão. Bom, sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, capitão Roberto Farina. Capitão, bom dia, obrigado pela entrevista. Existe algum foco de incêndio ativo em São Paulo nesse momento? Bom dia, Rafael. Bom dia, Patrícia. Bom, Rafael, nesse momento nós temos 3 focos de incêndio que eles ficam ali próximo da região de Franca. Eles estão sendo combatidos e nós temos um cenário, viu, Rafael, que começa novamente a ter um tempo mais seco, uma temperatura mais elevada. Então, hoje, em algumas regiões do estado, nós temos temperaturas máximas que vão chegar entre 34 e 35 graus, e a umidade relativa do ar também começa a baixar. Em alguns locais, a gente vai ter umidade abaixo de 15%, viu, Rafael? Capitão, e o que a gente pode fazer? O tempo seco é uma realidade, né? E isso propicia mais incêndios. E o que o governo de São Paulo tem feito para diminuir a ocorrência deles, para evitar isso? Por exemplo, fiscalização, aumento de recursos, um número para que a população possa ali, quando ver o incêndio acontecendo, já ligar para acionar, né, o corpo de bombeiros para impedir que ele se alastre rapidamente? Com certeza, Patrícia. A semana passada nós tivemos uma situação em que em 2 dias aproximadamente nós tivemos cerca de 3.000 focos de incêndio ativos ao mesmo tempo. Então a resposta ela teve que ser realizada através de uma mobilização também. Então já tínhamos a resposta acontecendo. A resposta é quando há as equipes atuando no foco de incêndio. Então o governador do estado ele convocou o gabinete de crise na sexta-feira, Tarcísio de Freitas ali, trazendo as agências conjuntamente para potencializar essa resposta. Então foram 7.300 agentes mobilizados inicialmente, depois nós já estávamos com mais de 15.000 agentes. Agora, nesse novo alerta da Defesa Civil que nós emitimos na quinta-feira, com vigência até domingo, além do gabinete de crise montado, nós estamos atuando em uma ação preventiva, como você mesmo colocou, Patrícia. Nessa ação preventiva, ela busca trabalhar a conscientização das pessoas e não gerarem o foco inicial do incêndio, a ignição. Por que isso? Porque 90% dos focos iniciais de incêndio, da ignição inicial, acontece pela mão humana. E ela pode acontecer em 3 ações. A primeira ação é a intencional criminosa, quando a pessoa ela quer cometer o crime, e isso
as agências especializadas de investigação, elas já estão trabalhando nisso, como nós vimos durante a semana, várias prisões acontecendo. Nós temos ação intencional não criminosa, que é quando a pessoa no interior de São Paulo ou em uma região de vegetação, ela quer fazer a queima controlada, quer limpar o terreno, coloca fogo, ou até o lixo, coloca fogo em lixo. Inclusive ontem aqui em São Paulo nós tivemos uma ocorrência que uma pessoa colocou fogo em um colchão, e isso pode gerar foco de incêndio devido a esse cenário. E a terceira ação é acidental. Então, uma pessoa joga uma bituca de cigarro no lugar, joga lixo no lugar errado, e aí tem um alumínio no lixo, tem uma garrafa de vidro, a refração do sol faz com que haja a ignição da combustão. Então, a Defesa Civil do Estado, juntamente com outros órgãos, Fundação Florestal, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, as prefeituras, onde há uma probabilidade maior desse foco de incêndio, Ribeirão Preto, Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, aquela região noroeste, região oeste, estão atuando nessa questão da conscientização à população, que é fundamental. Se nós conseguirmos evitar com que haja ignição, não teremos tantos focos de incêndio como que aconteceu na semana passada, viu, Patrícia? Existe algum plantão específico depois do final de semana, capitão? A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, isso alterou a forma de vocês trabalharem nesse fim de semana agora de novo com o tempo seco e a iminência de novos incêndios? Olha, Rafael, nós temos, inclusive, eu estou aqui no gabinete de crise, o governador pediu para que esse gabinete de crise ele fosse mantido, mobilizado, o coordenador estadual Coronel Engel, ontem, juntamente com a secretária do Meio Ambiente, Natália Rezende, estiveram em reunião com o governador justamente para manter toda essa mobilização no estado. Então, os representantes das agências, eles estão conosco aqui também para poder fazer essa intermediação de informações, essa coordenação conjunta, essa gestão de meios, equipamentos e recurso humano, se caso houver necessidade em alguma região. Mas lembrando, Colombo, que esse cenário, nas próximas semanas, ele tende a se tornar mais crítico, porque nós tivemos agora, recentemente, uma frente fria. Essa frente fria, ela amenizou o ambiente. Então, ela conseguiu fazer com que a vegetação ficasse mais úmida, ela aumentou a umidade relativa do ar, na média, e também ela diminuiu as temperaturas. Nós vimos temperaturas muito baixas nessa semana que passou. Mas agora, daqui para diante, o cenário ele tende a ficar um cenário de estiagem mais severa nas próximas 2 semanas, onde, a princípio, não há previsão de chuva, onde nós teremos a permanência de uma temperatura mais elevada, a umidade relativa do ar mais baixo. Então, com isso, há uma mobilização a nível estadual do governo do estado para apoiar os municípios que tiverem necessidade de estiagem, seja numa questão hídrica, seja numa questão de incêndios. Então, nós temos também o Plano Estadual de Resiliência e Estiagem, que o governador decretou já desde junho, com o objetivo de apoiar esses municípios se houver necessidade com caminhão-pipa, com água potável, com ajuda humanitária. Então, todo o estado está mobilizado já para mitigar o que pode acontecer devido à estiagem. Mas, Rafael, é fundamental o apoio da população. Se a população ela não se conscientizar de não mexer com fogo nesse período, se a população não nos ajudar a informar e denunciar se caso tiver um incêndio criminoso, se caso se deparar com incêndio, ligando através do telefone 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros, para denunciar, pode denunciar pelo número 90 da Polícia Militar ou 181, que é o Disque Denúncia, nós não conseguiremos passar por esse momento. A população é fundamental para apoiar o poder público, o poder privado, que nesse momento estão mobilizados para mitigar e diminuir os impactos que acontecem aqui no estado de São Paulo. Mas todas essas ações, né, capitão Roberto, são para essa emergência, né, esses recortes que a gente está vivendo, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Existe algum planejamento, alguma previsão de maior investimentos, recursos, para que a gente possa evitar, nos próximos anos, ver cenas como essas que trazem tantos prejuízos aí, tanto para a população quanto para a economia?
Com certeza, Patrícia. Nós estamos passando por um momento de mudanças climáticas. Então, as realidades, elas passam por adaptações. Isso, no meio ambiente, eles falam muito sobre esse processo, esse eixo de adaptação. E a Defesa Civil está dentro desse eixo de adaptação, que é fazer com que as políticas públicas de resiliência, elas sejam colocadas como prioridade nas gestões governamentais, tanto municipais, estaduais e federais. Nós temos já aqui no estado de São Paulo a Operação São Paulo Sem Fogo, que vai de junho até o final de setembro, começo de outubro. Então, essa operação, ela já mobiliza agências para dar uma resposta se caso acontecer uma situação de anormalidade. Mas o que nós vimos, por exemplo, agora, na semana passada, com esse número de focos de incêndio que aconteceram, um salto ali em relação a essa estiagem. Lógico que nós temos alguns fatores macros, como, por exemplo, o corredor de umidade amazônico, que ele ficou ineficiente aqui no estado de São Paulo. Então, nós estamos com uma estiagem muito grande ali na Amazônia, e essa estiagem comprometeu essa umidade que vem aqui para o estado de São Paulo, que passa pelo Pantanal, passa por Minas Gerais e chega aqui no estado de São Paulo, e isso fez com que essa umidade ela não chegasse aqui, nós não tivéssemos essa amenização, seja com chuva, seja com umidificar ali também o ambiente, com a vegetação. Então, esse cenário que foi colocado, ele é um cenário atípico, e por isso que nesse processo de gestão pública, de políticas públicas, de adaptação no futuro, faz com que os governos eles tenham que se preparar melhor. Por isso que há discussões aqui internamente já planos de trabalho, grupos de trabalho com o objetivo de planejar no futuro melhores ações para que nós evitemos esse tipo de coisa, envolvendo, viu, Patrícia, não só o poder público, mas o poder privado, né, as instituições privadas, as associações e também a população. Então, esse é um trabalho conjunto que nós estamos realizando. Já buscamos conhecimento em outros países, nós já fomos para os Estados Unidos, para a Europa. A Europa tem um problema muito grave de estiagem, a Espanha, Portugal, e também fomos ver outras tecnologias, por exemplo, no Japão, porque o Japão tem uma população muito resiliente para outra situação, que é tsunami, terremoto, ali, mas a consciência da população é trabalhada. Por isso que esse é um processo que nós estamos realizando, que no futuro, com certeza, novas políticas públicas serão construídas. Capitão Roberto Farina, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho para vocês por aí e até uma próxima. Obrigado, Rafael, obrigado, Patrícia.